movimentação que mexeu com o mercado político essa semana em Vitória foi o apoio declarado do deputado Sérgio Majeski ao candidato Luciano Rezende. Eu falo que mexeu porque realmente tinha realmente uma posição do Majeski quando houve aquele tumulto, vamos dizer assim, no PSDB, com a nomeação do Wesley para vice do Lelo e do apoio do PSDB à candidatura do Lelo Coimbra. Houve todo aquele mal-estar, aquele racha, vamos dizer assim, dentro do PSDB. Você teve a primeira situação desconfortável, que foi a declaração de apoio do Luiz Paulo, até então candidato, à candidatura do Luciano. E agora você tem uma outra liderança importante que, quando ainda não tinha definido os candidatos do PSDB, apareceu sempre muito bem nas primeiras pesquisas, né? E declarando também seu apoio com direito à foto, com um cafezinho e tudo, com o candidato Luciano Rezende. Eu vejo que esse apoio do Majeski, em especial do Majeski, né? Eu acho que pode ser um grande fortalecimento para o palanque do Luciano. Você não vê assim, Renata? Acho que sim, qualifica o palanque do Luciano, principalmente se for a dobradinha, né, Majeski e Luiz Paulo. Eu acho que vai ter um fortalecimento muito grande do palanque do prefeito, e é interessante que isso traz também uma outra configuração para o cenário político, como escreveu a Manaíra na Socioeconômica. Quando o Luiz Paulo e Majeski, eles fazem uma escolha pelo palanque do Luciano, eles estão mudando o grupo político deles. Quer dizer, apoiar o Luciano significa não apoiar os candidatos palacianos, não, significa não estar mais no grupo do Paulo Artung, né? Se bem que o Majeski nunca se preocupou com isso, nunca esteve, saiu sem nunca ter entrado, né? Mas marcar uma posição. É marcar uma posição, assim. Nesse contexto que as coisas estão colocadas. E é interessante quando eu conversei com ele, que ele coloca que como cidadão e como político ele não poderia se manter neutro. Ele pensou em não se envolver, até porque é deputado estadual, não teria nenhuma obrigação de participar diretamente do pleito. Mas que sentiu que a cidade cobrava isso dele, né? Então, quer dizer, olha como é que a maturidade desse político, assim, foi muito rápida, né? O processo de amadurecimento dele. É um político que nunca tinha tido mandato, né? E hoje ele já se sente chamado à responsabilidade pelo eleitorado, né? Isso é interessante. E é interessante também quando você fala isso do Majeski, ele diz que se sentiu na obrigação, porque você vai se lembrar que quando havia aquela indecisão se o Luiz Paulo vai ou não vai, e mesmo depois quando o Luiz Paulo diz não vou, o primeiro nome cogitado dentro do partido foi o do Majeski. E apareceu na pesquisa, né? Com 4%. Muito bem, apareceu muito bem. Quando ele nem tinha dito que era candidato. Quer dizer, eu acho que também isso pesa um pouco, né? Quer dizer, tinha uma pressão para ele ser candidato. Na verdade, não tomar a posição já é tomar uma posição. E talvez das piores, uma eleição que se mostra decisiva para o futuro político do Espírito Santo. A eleição em Vitória está totalmente tumultuada. Apesar de a gente não poder levar muita coisa em consideração nesse início de caminhada, por exemplo, essa foi a primeira inserção da propaganda gratuita na televisão, e agora que as campanhas estão começando a chegar para as ruas. Só que você tem uma configuração já interessante aqui, sobretudo aquele duelo do Palácio contra o grupo do governador Renato Casagrande, do ex-governador Renato Casagrande, que não apareceu também, já não apareceu muito nisso, ficou continua ainda recolhido no bunker socialista. Mas especialmente, e é importante também esse posicionamento do Majeski para expor de vez esse racha no PSDB. O PSDB, se a gente for pegar o PSDB de 2012, que estava unido em torno do nome de Luiz Paulo, e o PSDB de hoje, em 2016, a configuração é totalmente diferente. Muita gente que aparecia naquela foto de 2012 já não aparece mais. Então já não é um partido com tanta relevância assim. Mas como figuras, como indutores de voto, Majeski e Luiz Paulo tem seu valor na candidatura do Luciano, que tem uma missão duríssima, que é enfrentar o Amaro Neto. A gente tem que lembrar, né, nesse processo aí, da chegada de Wesley Gode à presidência do PSDB de Vitória. Luiz Paulo e Majeski estavam no outro grupo. Eles não apoiaram a eleição
de Wesley Gorge para municipal. E essas duas lideranças, o Majewski e o Luiz Paulo, eles têm um respaldo muito grande na executiva estadual. A estadual apoia bastante, eles dão muita liberdade para o Majewski, sempre apoia o Luiz Paulo nas decisões dele, né, e dá força a ele. Mas a municipal, ela é um grupo totalmente diferente. Como a eleição é municipal, embora, né, como aqui é capital, acho que a estadual e a nacional também podem influir. Mas acabaram permitindo, né, essa ida, né, do PSDB para o palanque do Lelo. Agora, é interessante que esse processo de ida do PSDB é aquela mesma coisa que a gente estava comentando sobre o PMDB de Vila Velha. O que adianta o PMDB de Vila Velha estar no palanque de Rodney Miranda se a estrela do partido, né, no município, que é o Hércules Silveira, que tem inegavelmente uma boa fatia de votos, está no palanque de Max Filho, né? Aí a gente vê aqui que não basta só você ter o apoio partidário, né? Você precisa ter o apoio, até porque as eleições estão cada vez menos ideológicas e cada vez mais personalistas, né? Focadas nas figuras que estão disputando. Então é claro que o Luiz Paulo hoje tem mais peso do que a municipal do PSDB, assim como o Majewski. Agora, uma outra coisa que chamou a atenção na saída do Majewski, né, do palanque do Luciano, você vê como que aquela mudança que houve, né, de direção, quando o PSDB força a barra para ir para o Lelo, quer dizer, um grupo dentro do PSDB e capitaneado pelo César Cunago, você vê como isso ficou muito mal resolvido no partido, né? Você vê que essas manifestações agora é como se fossem manifestações de revolta, assim, como se fosse uma revolta. Agora a gente vai mostrar que por que nós não aceitamos essa manobra. Então, você vê como que essas coisas aparecem depois, não tem jeito. A conta vem depois, e a conta vem por um preço muito alto, né? Sim, com certeza. E a gente tem que destacar aí o perigo dessas movimentações do PSDB, que está caindo na mesma armadilha que seu grande arquirrival, né, nacional, que é o PT. Né? O que aconteceu com o PT, hoje o PT tem 11 candidaturas no estado, e eu não vejo naquela lista ali nenhum grande ganho real para o PT, um partido que já governou, né, já administrou em um determinado momento daqui no estado uma boa fatia do eleitorado, com Vitória, Cariacica, Cachoeiro e Colatina. Mas você vê isso que você está dizendo, a derrocada do PT, por incrível que pareça, ela começou com o senhor Coser, né, no comando do partido, que fez a mesma coisa que o Cunago está fazendo agora, que hipotecou o partido para o governador Paulo Artung, né? Arrendou o partido para o governador Paulo Artung, e isso quando o PT estava na crise da onda, nacionalmente falando, estava na crise da onda, e o PT aqui conseguiu colher. Né? O César Cunago, se for essa comparação que você fez com 2012, a foto de 2012, com a foto de 2016, você vê que o partido, o PSDB, encolheu. Né? E o partido, o PSDB, ele tem cada vez mais, esse foi um alerta que a gente fez em papos anteriores, que a forma de condução do Cunago do partido estava muito parecida com o que estava acontecendo com o PT. Hoje a gente vê o PSDB se contentar com vices, sendo que em Vitória, PT e PSDB administraram por mais de uma década a capital. Hoje, os dois não têm candidaturas competitivas. O PSDB na vice do Lelo, que aparece como uma terceira via, e o PT vem com uma candidatura ideológica do Perli, que tem que valorizar, sempre uma candidatura importante, mas não aparece hoje na frente das pesquisas e dificilmente tem chance de chegar no eventual segundo turno. Né? Tem que se frisar isso. Então, o partido abriu mão, os dois partidos que estão no centro da disputa política nacional, abriram mão da participação na capital do estado. Aí você vai pegar o interior, PSDB. Quem PSDB também tem no interior? Você tem candidaturas. O que salvou foi o Max saindo de Vila Velha, uma candidatura de última hora, porque ele falou que não era candidato. Ele foi candidato. Uma candidatura de sacrifício. Foi uma candidatura no cartório. Está fazendo de tripas coração para se organizar, para ter um mínimo para ter um mínimo de organização para disputar uma eleição que estava sendo discutida há mais de ano. Que você vê, essa candidatura do Max não depende também do partido, depende do Max só. Se não fosse o Max... A cobrança veio muito mais da base
de apoio do Marx do que da questão partidária, do planejamento do partido, que na verdade não tinha planejamento nenhum. É só lembrar também, o PSDB se contentou com a vice na Serra. O Vandinho hoje é candidato a vice do Sérgio Vidigal. E eu lembro novamente que a gente falou ali naquela época, no início do processo de impeachment, que o PSDB tinha grandes planos para o Espírito Santo, grandes planos para o Brasil. Vamos ter candidatos nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Você não tem. Em Cachoeiro tem Marcos Mansur, um deputado que não é favorito lá também. Então, olha a dificuldade que você vê os quadros do PSDB. Como a Renata falou, os 11 municípios que o PT disputa, ele não é favorito, nenhum pode até eventualmente ganhar uma prefeitura, talvez com menos expressão, mas se for fazer a conta aqui, não sei exatamente quantas são as prefeituras que o PSDB concorre, mas que tem realmente chance de vencer, difícil também. Sendo poucas, que o PT poderia ter uma candidatura muito forte, praticamente, né, garantido, que seria em Cariacica, com o deputado federal Helder Salomão. Poderia ter uma boa disputa em Vitória se o ex-prefeito João Coser tivesse entrado, né, na disputa, mas também não... Mas o PSDB, só para lembrar aqui, que eu me lembre, São Mateus talvez tenha uma chance Tem com o Daniel da Açaí, talvez em Presidente Kennedy com a Amanda Kim, mas está pau a pau com o tio. Eu não consigo me lembrar de outras com grandes chances, talvez em Conceição da Barra, né? Com o candidato do... Mas não é uma cidade pobre. Não é uma cidade, já não é uma cidade, né? Mas assim, então... Né? E essa acabou sendo uma característica dessa eleição. Se a gente for ver, em muitas cidades do Espírito Santo, a gente vai ver aquela sopinha de letras, a gente vai ver os partidos tradicionais sendo derrotados, a derrocada dos partidos tradicionais para essas siglas de aluguel. Então você vai ter Solidariedade, PRP, PPL, você vai ver candidatos assim, e os partidos tradicionais que estão no centro da política vão ficar de fora. A eleição da sopinha de letras. Verdade.